Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, folha de plotagem do projeto do Estado de Ordenha. Primeira parte, vinheta. Muito bem, nessa primeira parte iremos fazer a distribuição das plantas pela folha de plotagem e inserir o carimbo. Na segunda parte, iremos fazer o alinhamento das plantas e fazer a plotagem do projeto propriamente dita. Então vamos passar lá na visualização do projeto em AutoCAD. Primeira providência é desligar a grade. Para isso eu vou pressionar o comando F7. E aí a grade ela fica ocultada aqui na planta baixa. A segunda providência é ajustar a escala da linha tracejada. Para isso eu vou digitar o comando LT Scale, LT de linha tracejada e Scale de escala. Enter. A escala está em 0.003. Eu vou plotar o projeto na escala 1:50. Então, se eu multiplicar esse fator de escala por 50, isso vai dar 0,003 vezes 50, 0,15. Eu vou adotar o fator de escala de 0.1, que é o fator que eu já experimentei aqui no projeto. Então, vou digitar 0.1, Enter. Para que a linha tracejada apareça nesse novo fator de escala, eu preciso digitar o comando Regen, Enter, e a gente já nota uma diferença aqui na planta de cobertura. Eu vou clicar na planilha Folha A0, lembrando que essas planilhas foram definidas lá no modelo zootecnia.dwt, que eu estou utilizando como base para esse projeto. Vamos dar um duplo clique no scroll do mouse, para poder ajustar a página na visualização do AutoCAD. Eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Viewport. Cursor na área de desenho, comando Vports, Enter. Eu vou abrir uma porta de visualização da folha A0 para a planilha modelo. Basta eu dar aqui OK, cursor na área de desenho, vou abrir uma Viewport aqui desse ponto até esse outro ponto aqui, e aí eu visualizo o que está acontecendo na planilha modelo. Lembrando que esse espaço que eu tenho aqui é o espaço reservado para a inserção do carimbo, e aqui em cima eu posso colocar qualquer outra anotação, como por exemplo as revisões do projeto, ou então a planta de situação e a planta de localização. Para eu trabalhar essa viewport, eu preciso entrar nela, basta dar um duplo clique dentro da viewport. Eu sei que eu estou dentro da viewport, uma vez que a borda ela fica mais grossa e a barra de navegação juntamente com o viewcube que estavam aqui do lado de fora, agora ficam dentro da viewport. Essa viewport ela vai ser para planta baixa, então eu vou lá no menu Vista, e aí eu gostaria de chamar a atenção porque aqui é o menu Vista, não é a Ribbon Vista. Se por acaso o menu Vista não estiver aparecendo no seu AutoCAD, muito provavelmente você está com esse menu oculto. Então, faça necessário você clicar aqui nessa setinha. E aí, se você observar aqui embaixo, eu tenho a opção Ocultar barra de menu. Eu vou clicar sobre ela e aí a barra de menu tradicional fica ocultada. Vou lá na setinha novamente e aí sim aparece para mim Mostrar barra de menus. Vou clicar sobre ela e aí aparece a barra de menu tradicional. Vou lá então no menu Vista, comando Zoom, opção Escala, cursor na área de desenho. Eu vou plotar esse projeto na escala 1:50, o projeto está em metros, e aí nesse caso o fator de escala é 20xp. Eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo explicando por que o fator de escala é 20xp quando eu tenho a escala 1:50 e o projeto em metros. Enter. Note que aqui embaixo ele já ajustou a escala para a zootecnia 1:50. Eu posso agora travar a viewport. Isso garante que eu não vou fazer nenhuma outra alteração na escala mexendo no zoom, por exemplo. Tá? Para sair da viewport, eu vou dar um duplo clique aqui do lado de fora. Note que a barra de navegação agora ela está aqui do lado de fora da viewport e a borda ficou mais fina. Eu vou sair da viewport para poder fazer o seu redimensionamento. Basta clicar sobre a viewport uma vez para poder aparecer os grips de movimentação e reposicionamento. Vou clicar aqui nesse grip de cima, clico, e aí eu vou enxugando as áreas em torno da planta baixa. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o outro lado, vou clicar aqui nesse grip e eu vou enxugando aqui desse lado também. Clico, vamos diminuir o zoom,
Duplo clique no scroll do mouse, comando mover, cursor na área de desenho, seleciona viewport, enter para finalizar a seleção, ponto base, eu vou clicar aqui nessa quina e vou mover a planta baixa para o canto superior esquerdo. Vou clicar aqui na borda da folha A0. Vou inserir a próxima viewport, para isso eu vou digitar o comando viewports novamente, enter, basta dar um outro enter, e eu vou inserir essa viewport saindo aqui desse ponto e indo até esse ponto aqui. Duplo clique para entrar na viewport, eu vou centralizá-la no corte AA, então vou deixar o corte A aqui no centro da viewport, vou lá no menu Vista, Zoom, Escala, e aí eu vou digitar o fator de escala 20xp novamente. Se você não quiser ir no menu Vista, Zoom, Escala, ESC, vou clicar aqui dentro, ESC, você pode digitar o comando Zoom, Enter, e aí sim eu digito o fator de escala 20xp, Enter. Confere se você está na escala Zootecnia 1:50, e aí eu posso travar o cadeado da viewport. Duplo clique para sair da viewport, um clique na borda da viewport para aparecer os grips de redimensionamento. Vou clicar aqui nesse grip, vamos dar o zoom e vamos enxugando as áreas. Vou deixar ele aqui nessa posição. Muito cuidado com a ferramenta ou Snap. Tá? Se por acaso ela aparecer, você aumenta mais um pouco o zoom para sair fora dela. Então vou clicar aqui nesse ponto, vamos diminuir o zoom, vamos lá para o outro lado, clica no grip de movimentação, vamos dar o zoom, e aí eu vou deixar ele aqui nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse, clica na viewport, clica no grip de movimentação, vou deixar ela aqui debaixo da planta abaixo. Por enquanto, eu não vou fazer o alinhamento entre as plantas. Eu vou deixar esse alinhamento para um segundo vídeo. ESC, comando Vports novamente, Enter, vou dar mais um Enter, vou abrir uma viewport saindo aqui desse ponto e indo até esse ponto. Duplo clique dentro da viewport, para eu entrar nela, vou centralizar aqui na fachada lateral direita. Se eu não quiser ir lá no menu Vista, Zoom, Escala e nem digitar o comando Zoom, eu tenho a opção de vir aqui na escala e alterar a escala para Zootecnia 1:50. Posso travar a viewport, duplo clique para sair da viewport. Vou clicar aqui na borda, clico no grip e aí eu vou enxugando as áreas. Vamos dar o zoom, clica no grip novamente, vou deixar aqui próximo do telhado, tomando cuidado para não deixar a calçada do lado de fora. Vamos lá do outro lado, clica no grip e aí vou deixar aqui nessa posição. Vamos diminuir o zoom, ESC, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o viewport, enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser essa quina aqui, e eu vou deixar mais ou menos aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse, comando Vports novamente, Enter, mais um Enter, vou clicar aqui nesse ponto e vou abrir uma viewport até esse ponto aqui. Duplo clique dentro da viewport para eu entrar nela, vamos centralizar na fachada lateral esquerda, vou lá na escala e vou ajustar a escala em 1:50. Posso travar a viewport, duplo clique para sair da viewport. Clica na borda, para aparecer os grips de movimentação e redimensionamento, vamos dar o zoom, vou clicar aqui nesse grip de cima e vou deixar nessa posição aqui. Novamente, se as ferramentas ou Snap estiver atrapalhando, é só aumentar mais um pouco o zoom e aí você clica na posição desejada. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o outro lado, vou clicar aqui no grip de redimensionamento e aí vou deixar nessa posição aqui. ESC, vamos diminuir o zoom, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a borda da viewport, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pegar aqui no meio da viewport e vou deixar aqui nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse, eu agora vou inserir a cerca lateral esquerda, então comando Vports novamente, Enter, basta dar mais um outro Enter, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Duplo clique para entrar na viewport, vamos centralizar na cerca lateral esquerda, vou lá na escala e vou alterar a escala para Zootecnia 1:50. Posso travar a viewport, duplo clique fora da viewport, clica na borda e aí vamos redimensionar. Vou clicar aqui nesse grip, vou deixar ele aqui nessa posição, vamos aumentar o zoom, vamos diminuir o zoom, vou clicar aqui nesse grip de baixo,
Eu vou ter que sair um pouco da folha de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Posso afastar mais um pouco. Vamos dar o zoom e reajustar. Então, vou clicar aqui no grip. Vou aproximar aqui da calçada. Vamos diminuir o zoom. ESC. Comando mover. Cursor na área de desenho. Seleciona a viewport. Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Vou pegar aqui no meio da viewport. E aí vou deixar aqui debaixo da fachada lateral esquerda. Clico, duplo clique no scroll do mouse. Eu aqui do lado eu vou colocar a planta de cobertura, lembrando que a planta de cobertura está na escala 1:100, então o fator de escala vai ser diferente. Então vamos lá, vamos inserir a viewport, Enter 2 vezes, vou inserir uma viewport saindo aqui desse ponto e indo até esse ponto. Duplo clique para entrar na viewport, vamos centralizar em relação à planta de cobertura, a escala é 1:100, para isso eu vou chamar a ferramenta Zoom, Enter, e o fator de escala para a escala 1:100 é 10 XP. Enter. Novamente, eu vou deixar um card de um vídeo aqui em cima explicando por que o fator de escala 1:100 é 10 XP. Vamos dar um duplo clique aqui do lado de fora da viewport, clica na borda, clica no grip, e aí vamos enxugando as áreas. Vou deixar esse grip aqui nessa posição, vamos diminuir o zoom, clica no grip oposto, e aí eu vou deixar ele aqui nessa posição. ESC, vamos diminuir o zoom, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Selecione a viewport, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pegar aqui no meio dessa aresta, e eu vou posicioná-la aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse novamente, comando Viewports, Enter 2 vezes, vou clicar aqui nesse ponto e aqui nesse ponto. Duplo clique para entrar na viewport, eu vou centralizar em relação ao corte CC, que por acaso é o corte que não tem o fosso, vou lá na escala, vou deixar ajustado na escala 1:50. Posso trancar a viewport, duplo clique para sair da viewport. Clica na borda, clica no grip e aí eu vou enxugando as áreas. Vou clicar aqui nessa posição, vamos diminuir o zoom, vamos clicar aqui no grip oposto e aí eu vou deixá-lo aqui nessa posição. ESC, duplo clique no scroll do mouse, comando mover, cursor na área de desenho, seleciona a viewport, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pegar aqui no meio da viewport e vou deixar ela aqui nesse ponto. Novamente, eu não estou preocupado, por enquanto, com o alinhamento das plantas. Eu vou deixar para fazer esse alinhamento no segundo vídeo. Comando Viewports novamente, Enter 2 vezes, vou abrir uma viewport saindo aqui desse ponto e indo até esse ponto. Duplo clique na viewport para entrar nela, vou deixar centralizada em relação ao corte BB, que é o corte que tem o fosso, e aí, propositadamente, eu vou deixar o corte BB alinhado com o corte AA, que são os dois cortes aonde o fosso aparece. Vou lá na escala e vou selecionar a escala Zootecnia 1:50. Posso travar a viewport, duplo clique para sair da viewport. Vou clicar aqui na borda, clico no grip e aí eu vou enxugando as áreas. Vamos dar o zoom, vamos deixar aqui nessa posição. Diminuir o zoom, vou clicar aqui nesse grip oposto e aí eu vou enxugando as áreas. Vou deixar aqui nesse ponto. ESC. Observe que essa legenda aqui do corte BB, ela pode ser deslocada um pouco mais para cima para eu economizar área. Então eu vou retornar lá na planilha modelo e vou lá no corte BB. Vamos dar o zoom aqui nessa região. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pousar o cursor no centro do bloco. Na hora que a ferramenta ou Snap Centro acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto, pouso o cursor novamente aqui no centro. A hora que a ferramenta ou Snap Centro acender, caminho para cima em cima do rastreador de objetos vertical. Em seguida, eu pouso o cursor aqui nessa quina. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar. Eu vou aproveitar para renomear esse corte. No lugar de corte BB, eu vou trocar para corte CC. Então, vou dar aqui um duplo clique.
Então, no lugar do corte BB, vai ser o corte CC, ok? Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para o antigo corte CC. Ele agora passa a ser o corte BB, ok? Eu preciso corrigir isso lá na planta baixa, então vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a planta baixa. Vamos deixar os dois blocos aqui em visualização. Duplo clique nesse bloco. No lugar do bloco B, é C, ok? E no lugar de C, duplo clique, é o B, ok? Vamos diminuir o zoom e vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vamos visualizar os dois blocos, duplo clique. No lugar de B é C, ok? E no lugar de C é o B, ok? Duplo clique no scroll do mouse. Vamos retornar lá para a folha A0. Vamos dar um zoom aqui agora no corte CC. Vou clicar aqui na borda, clica no grip e vamos enxugar mais um pouco essa área. ESC, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona a viewport, entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui no meio da viewport. Vou deixar ela aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse. Novamente, comando viewports, enter duas vezes. Vou abrir uma viewport saindo desse ponto e indo até esse ponto aqui. Duplo clique para entrar na viewport. Eu vou centralizar essa viewport em relação à fachada posterior. Vou lá na escala e vou ajustar a escala em zootecnia 1:50. Posso travar a viewport, duplo clique para sair da viewport. Clico na borda, clico no grip e vou ajustando as áreas. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom, clica no grip oposto, aumento o zoom e aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse, comando mover, cursor na área de desenho. Selecione a viewport, entre para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar aqui no meio dessa aresta e aí eu vou deixar ela aqui nessa posição. Antes de prosseguir, uma pequena correção. Se eu clicar aqui na viewport da planta de cobertura, eu observo que o cadeado dela não foi travado. Então, com ela selecionada, basta eu travar o cadeado que a viewport será bloqueada. Posso pressionar essa. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Comando Vports novamente, Enter duas vezes. Vou abrir uma viewport saindo aqui desse ponto e indo até esse ponto aqui. Duplo clique dentro da viewport para entrar na viewport. Vou centralizar em relação à fachada frontal. Vou lá nas escalas e vou setar a escala 1:50. Posso travar a viewport, duplo clique para sair da viewport. Clica na borda, clica no grip e aí eu vou enxugando as áreas. Vou deixar aqui nessa posição, clica no grip oposto, vou deixar aqui nessa posição. Vamos dar o zoom para sair fora da ferramenta ou Snap. Posso clicar aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciona a viewport, entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta, vou deixar aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse, comando Vports novamente, Enter duas vezes, vou inserir uma viewport aqui fora da área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Duplo clique para entrar na viewport, vou centralizar em relação à cerca frontal. Vou lá nos fatores de escala e vou setar a escala zootecnia 1:50. Posso travar a viewport e duplo clique para sair dela. Clico na borda, clico no grip e aí eu vou enxugando as áreas. Vou clicar aqui nessa posição. Vamos afastar um pouquinho, vamos diminuir o zoom, clica no grip oposto e aí eu vou deixar ele aqui nessa posição. ESC, comando mover, cursor na área de desenho. Selecione a viewport, entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui o meio da viewport e aí eu vou deixar ela aqui na folha de pontagem, abaixo da fachada frontal. Vou deixar aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse. Não é necessário, mas eu vou renumerar as plantas. A planta baixa vai ser a planta 01, a planta de cobertura 02, o corte BB 03, o corte AA 04, o corte CC 05, a fachada lateral direita 06, a fachada posterior 07,
a fachada lateral esquerda 0,8, a fachada frontal 0,9, a cerca lateral esquerda 10 e a cerca frontal vai ser a planta de número 11. Então, para fazer essa renumeração, eu vou retornar lá na planilha modelo. A planta baixa já é a planta 01. Vou lá na legenda da planta de cobertura, duplo clique no bloco. E essa planta agora vai ser a planta 02. Ok? Vou lá no corte BB, que é o corte sem fosso. Duplo clique no bloco. De 0,4, essa planta passa a ser a planta 03. Ok? Vamos diminuir o zoom. Vamos lá no corte AA. O corte AA de 0,2 vai ser a planta 0,4. Ok? Vou lá no corte CC, que é o corte com fosso. No lugar de 0,3, o corte CC vai ser a planta 0,5. Ok? Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a fachada lateral direita. Vamos dar um zoom aqui na legenda da planta. No lugar de 0,8, a fachada lateral direita vai ser a planta 0,6. Ok? Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a fachada posterior. A fachada posterior vai ser 0,7. Já está. Vamos diminuir o zoom. Vou lá para a fachada lateral direita. No lugar de 0,9 vai ser a planta 0,8. Ok? Vou lá para a fachada frontal. No lugar de 0,5, a fachada frontal vai ser a planta 0,9. Ok? A cerca lateral esquerda vai ser a planta 0,10. Na verdade, a planta 10 já está. E a cerca frontal, no lugar de 0,6, vai ser a planta 11. Ok? Duplo clique no scroll do mouse. Vamos retornar lá na folha a 0. Vamos aumentar aqui o zoom. Então, estou aqui com a folha 01, a planta 02, a planta 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou inserir o carimbo. Para inserir o carimbo, eu preciso calcular a área do estábulo de ordenha. Então, vou retornar lá na folha modelo. Eu vou sumir temporariamente da tela, vou expandir o comando medida e vou escolher a opção área. Cursor na área de desenho, vou dar um zoom aqui na planta baixa, posso retornar com a minha imagem à tela. Para calcular essa área, eu preciso saber o que determina o código de obras do município. Nesse caso aqui, eu vou utilizar como área construída toda a área concretada da calçada. Então, vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto aqui, vou clicar aqui nesse vértice de baixo e vou clicar nesse vértice no canto inferior esquerdo. Enter. A área construída, então, nesse caso, é de 296,55 metros quadrados. ESC. Posso retornar lá para a folha a 0. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada carimbo. Vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir, e aí eu vou localizar o bloco carimbo. Cursor na área de desenho. Vou deixar ele aqui nesse ponto. E aí eu vou fazer o seu preenchimento. Então, vou colocar aqui o título do projeto. Em seguida, toda a parte de endereço, que eu vou copiar e colar. Vou entrar com a área a construir, que é de 296,55 metros quadrados. Por acaso, é a mesma área de projeção, que é a sombra que essa obra vai fazer no solo. A área do terreno, eu vou imaginar 720 metros quadrados. Se eu dividir 296,55 metros quadrados pela área do terreno, isso vai me dar uma taxa de ocupação de 41,19%. Vou entrar aqui com o nome do cliente, o CPF ou o CNPJ, nome do zootecnista responsável, o registro, a data do projeto, observações. Vou clicar aqui no botão próximo e vou informar a folha. É a folha 01 de um total de uma folha. Ok? Duplo clique no scroll do mouse. Eu posso agora vir aqui no menu de camadas e ocultar a camada Viewport. ESC. Com isso, eu vou ter uma noção de como que vai ficar a folha de plotagem. Lembrando que essas plantas aqui,
ainda precisam ser alinhadas, e isso eu vou fazer no próximo vídeo. Muito bem, com isso nós terminamos a primeira parte da montagem da folha de potagem. No próximo vídeo, iremos distribuir e alinhar as plantas e fazer a potagem propriamente dita. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!